de Direito do Trabalho, vamos rever os principais pontos que nós vimos no nosso curso de OAB. Pessoal do online que nos acompanha, olá, tudo bem? Sintam-se aqui conosco. Vamos então começar a nossa revisão. Pessoal, vamos falar dos requisitos da relação de emprego. Isso mesmo, quais são os requisitos? Está lá no artigo 3º, no artigo 2º da nossa CLT. Quais são eles? Pessoalidade, habitualidade, onerosidade, subordinação e alteridade. Quais são os requisitos da relação de emprego, pessoal? Pessoalidade, habitualidade, onerosidade, subordinação e alteridade. Quando a gente pensa em relação de emprego, tem-se a relação de quem? Tem-se a relação de empregado e empregador. Empregador é aquele que dirige de forma pessoal a prestação dos serviços. Por conta disso, ele detém alguns poderes. Poder de organização, poder de controle e poder disciplinar. Poder de controle, de controlar os horários. Poder de organização, de organizar a execução dos serviços. Súmula 51 do TST. Fala a respeito do quê? Fala a respeito do regulamento interno de empresa. Quando a gente tem um regulamento interno de empresa, o que é? Diante da existência de um regulamento interno de empresa, o empregado, se o empregador, no caso, vier a alterar esse regulamento interno de empresa, o que vai acontecer? Se ele vier a alterar de forma a prejudicar ou a reduzir vantagens, esse regulamento interno de empresa só será aplicado para os empregados contratados após a alteração do contrato, após a alteração do regulamento. Caso, súmula 51 ainda, item 2, quando da existência de 2 regulamentos internos, a escolha, a opção do empregado por um desses regulamentos tem efeito de renúncia ao outro regulamento. Tenho 2 regulamentos, optei por esse, minha escolha por esse tem efeito jurídico do quê? Tem efeito jurídico de renúncia. Ainda falando sobre empregador, quando a gente menciona de empregador, nós temos que lembrar de 3 palavrinhas. 3 palavrinhas que o nosso examinador adora cobrar na nossa prova. Quais são essas 3 palavrinhas? Grupo econômico, sucessão de empresas e terceirização. Grupo econômico, para a gente ter a constituição do grupo econômico. Parágrafo 2º do artigo 2º da CLT. Quando uma ou mais empresas com personalidade jurídica própria estiverem sobre direção, controle ou administração de outra empresa. Formado grupo econômico, nós teremos a responsabilidade, o quê? Responsabilidade solidária dos membros pertencentes ao grupo econômico. Atenção para o grupo econômico. Atenção também para a sucessão de empresas. Artigo 10 e artigo 448 da CLT. Pessoal, quando nós temos a sucessão de empresa, é o quê? É a transferência da titularidade de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, sem que haja o quê? Sem que ocorra a paralisação dos serviços, a continuidade na prestação dos serviços, na mesma atividade. Configurada a sucessão de empresas, o contrato de trabalho do empregado continua vigente, ele não é alterado por força do artigo 10 e do artigo 448 da CLT. Permanece inalterado o contrato de trabalho do emprego. Por quê? Porque para o empregador vigora qual princípio? O princípio da despersonalização. O empregador não tem a pessoalidade como tem um empregado na relação de emprego. Por conta disso, é possível a sucessão de empresas sem alteração do contrato de trabalho do empregado. Próxima palavrinha do empregador, quando a gente lembra, é qual? Terceirização. Terceirização tem que estar na nossa cabeça qual súmula? Súmula 331 do TST. Súmula 331 do TST. A terceirização é o que, pessoal? A terceirização é contratação mediante empresa interposta. Eu, enquanto empresa tomadora de serviços, vou contratar um empregado terceirizado para trabalhar na minha empresa. Posso contratar de forma livre? Não. Tem os serviços elencados na súmula 331 que eu posso terceirizar.
Quais são esses serviços? Vigilância, conservação e limpeza, serviços ligados à atividade meio do tomador de serviços e temporário. Essas são as 4 possibilidades que nós podemos terceirizar os serviços. Comigo, quais são as 4 possibilidades de terceirização dos serviços? Vigilância, conservação e limpeza, serviços ligados à atividade meio e temporário. Pessoal, a gente tem que mandar energias para quem está em casa. A gente tem que mandar energias também para aquele professor, vocês conhecem ele? Lebre do direito penal, que está lá em casa, sem voz, tadinho. A casa está um silêncio sem ele, sem os R's que ele fala. Mas também ele está puto com o sorteio da Copa do Mundo. Vai ver aqui em Curitiba, Irã e Nigéria. Tá lá contando o dinheiro dele lá para ir ver Irã e Nigéria. Mas então, pessoal, terceirização. Se eu terceirizar a atividade fim, o que acontece? Reconhecimento do vínculo de emprego. Reconhecimento do vínculo de emprego direto com quem? Direto com o tomador de serviços. Agora, quando nós terceirizamos, quando a terceirizadora é a administração pública, a administração pública terceirizou a atividade fim. Tem reconhecimento do vínculo de emprego? Não tem reconhecimento do vínculo de emprego. Por quê? Porque para ingressar na administração pública, nós precisamos de prévia aprovação em concurso público. Responsabilidade do contrato de terceirização. Quando nós mencionamos um tomador de serviços de direito privado, uma empresa terceirizando, a responsabilidade dela é subsidiária. Mas para que seja configurada essa responsabilidade subsidiária, nós precisamos do quê? Nós precisamos que essa empresa tomadora de serviços faça parte do polo passivo da ação e ainda conste da sentença. Aí sim, ela terá configurada a responsabilidade subsidiária. Pessoal, responsabilidade subsidiária aqui da empresa tomadora de serviços é pela totalidade dos créditos trabalhistas. Tudo, seja parcelas de natureza salarial, seja as parcelas de natureza indenizatória. Um dano moral, um dano material poderá também ser responsabilizada a empresa tomadora de serviços. Mas aí nós temos a empresa tomadora de serviços como a administração pública. Coloca a administração pública no jogo e vê se ela tem responsabilidade subsidiária também pela totalidade. Não tem. Ela tem responsabilidade subsidiária sim, mas quando verificada sua conduta culposa na fiscalização do cumprimento do contrato. Aí sim a administração pública será responsabilizada. Ela não tem responsabilidade igual o outro tomador de serviço, que basta o inadimplemento da empresa interposta para que seja verificada a responsabilidade subsidiária dela mediante a ação judicial. Nesse caso da administração pública, é só quando verificada a sua conduta culposa na falta de fiscalização do cumprimento do contrato. O artigo 442 e o artigo 443 da CLT tratam a respeito de contrato de trabalho. O contrato de trabalho, ali nos 2 artigos, menciona que pode ser firmada de forma tácita ou expressa, verbal ou por escrita, com prazo determinado ou indeterminado. Ou seja, passando pelo artigo 442 e 443 da CLT, nós temos que no direito do trabalho rege o quê? Rege a informalidade quanto à elaboração, quanto à formalização de um contrato de trabalho. Importa a forma que eu estabeleci esse contrato? Não. Presentes os requisitos da relação de emprego, está existente o contrato de trabalho. Porém, a regra no direito do trabalho é que os prazos presumem-se por quê? Presumem-se por prazo indeterminado, ou seja, sem a fixação de um termo para a extinção desse contrato.
Se o prazo no contrato do trabalho é por indeterminado, é regra, quando nós firmamos um contrato por prazo determinado, ele precisa de uma forma. Então, gente, quando firmado o contrato por prazo determinado, ele precisa ser escrito e ele precisa estar dentro das hipóteses da CLT. Quando nós mencionamos contrato por prazo determinado da CLT. Além da CLT, outra modalidade é o contrato de trabalho temporário, regido pela Lei 6.019 de 74. O contrato por prazo determinado da CLT está previsto aonde? Está previsto no parágrafo 2º do artigo 443 da CLT. Ali nós temos 3 alíneas, A, B e C, tratando das hipóteses de elaboração do contrato por prazo determinado. A primeira hipótese é quando, pessoal? É serviços de natureza transitória. Você vai contratar um serviço na sua empresa que tem o quê? Que tem natureza transitória. Aquela pessoa vai ali fazer aquele serviço e tchau para ela. Outra possibilidade é atividades de caráter meramente transitório. A atividade que a empresa exerce é transitória. Por exemplo, as empresas que trabalham na temporada, as empresas que funcionam apenas no Natal, elas firmam o quê? Elas firmam um contrato por prazo determinado. Outra possibilidade, última, contrato de experiência. O contrato de experiência serve para o mútuo conhecimento de ambas as partes, do empregado e do empregador. Quando a gente firma um contrato de experiência, o prazo máximo de vigência dele é de 90 dias. 90 dias permitida uma única prorrogação dentro do prazo máximo. Eu tenho 90 dias. Se eu firmei um contrato de experiência por 90 dias, eu posso prorrogar por mais 90 e vou ter 180? Não pode. Você tem que prorrogar dentro do prazo de 90 dias. As outras duas hipóteses, da linha A e da linha B, serviços de natureza transitória, atividade empresarial de caráter transitório, a vigência do contrato de trabalho é de até 2 anos. 2 anos, sendo permitida também uma única prorrogação. Uma única prorrogação. Quando a gente fala em contrato de trabalho, nós temos uma alteração recente falando do quê? Falando das estabilidades. Antes, em 2012, antes da edição do item 3 da súmula 244 do TST e o item 3 da súmula 378, não haveria reconhecimento do direito de estabilidade para quem? Para a empregada gestante e para o empregado acidentado. Com a inclusão do item 3 da súmula 244 e do item 3 da súmula 378, aconteceu aqui. Aconteceu a estabilidade, foi reconhecida a estabilidade para a gestante da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E também foi reconhecida a estabilidade para o empregado acidentado, que a estabilidade está prevista lá no artigo 118 da Lei 8.213 de 91, Lei dos Benefícios Previdenciários. Lá nessa lei está prevista que após a cessação do benefício previdenciário, o empregado tem estabilidade por 12 meses. 12 meses após a cessação do benefício previdenciário. Essas duas estabilidades foram conferidas a quem está submetido ao contrato por prazo determinado. Atenção, atenção para ela. Nosso examinador adora alterações, adora novidades. E ainda, nós temos os artigos 479, 480 e 481, que falam a respeito do quê? Falam a respeito da rescisão antecipada e imotivada do contrato por prazo determinado. Quando? Quando é um empregador. O empregador manda a pessoa embora de forma antecipada e de forma imotivada, ele tem que pagar. Tem que pagar uma indenização ao empregado. Uma indenização no valor de quanto? Uma indenização de metade dos salários que seriam devidos até o final do contrato a termo. Qual é o valor da indenização? Metade dos salários que seriam devidos até o final do contrato a termo.
Agora, se é um empregado que não quer mais, não quero mais continuar aqui. Estou rescindindo o contrato de forma antecipada e imotivada. Ele tem que pagar para o empregador? Tem que pagar para o empregador quando? Quando verificado prejuízo com a rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador. Se com aquela rescisão o empregador teve um prejuízo, o empregado tem que pagar a indenização. Tem que pagar a indenização no valor de quanto? No valor que seria devido à indenização do artigo 479, ou seja, metade dos salários que seriam devidos até o final do contrato a termo. Essa é a rescisão do artigo 480, quando se dá por parte do empregado. E o artigo 481, Rafael, é por um terceiro? Não, gente. É quando tem a famosa, anotem aí, tão rápido quanto eu vou falar, cláusula circulatória do direito recíproco de rescisão. Que cláusula é essa? Cláusula securatória do direito recíproco de rescisão. Artigo 481 da CLT. Quando tem essa cláusula no contrato a termo, a rescisão do contrato de forma imotivada e antecipada se dará nos termos do contrato por prazo indeterminado, sendo devida todas as verbas rescisórias que o empregado teria direito na dispensa sem justa causa. Desse modo, quando tem a cláusula securatória do direito recíproco de rescisão, as verbas rescisórias devidas no contrato por prazo indeterminado serão quais, pessoal? Saldo de salário, aviso prévio, 13º, férias mais um terço e multa. Multa de 40% do FGTS. Ânimo, vamos lá comigo. Quais são as verbas rescisórias? Vamos, pessoal. Saldo de salário, aviso prévio, 13º, férias mais um terço e multa. Multa de 40% do FGTS. Gente, a gente precisa espantar penal. A gente precisa liberar penal. Me ajudem, vocês não estão me ajudando, por favor. Não posso chegar em casa e falar que vocês não me ajudaram. Vamos lá. Mais uma vez, só para vocês levantarem. Quais são as verbas rescisórias devidas? Para a portaria escutar, para o professor Leonardo escutar. Vamos lá! Saldo de salário, aviso prévio, 13º, férias mais um terço e multa. Multa de 40% do FGTS. Essas são as verbas devidas quando tem a cláusula securatória do direito recíproco de rescisão. Além do contrato por prazo determinado na CLT, nós temos um outro, fora da CLT, regido por quem? Regido pela Lei 6.019 de 74. É o trabalho temporário, é o trabalhador temporário. Mas para que a gente elabore esse contrato por prazo determinado pela Lei 6.019 de 74, nós temos que estar dentro das duas possibilidades. Quais são as duas possibilidades? Substituição de pessoal regular ou permanente ou acréscimo extraordinário de serviço. Substituição de pessoal regular ou permanente ou acréscimo extraordinário de serviço. Ou seja, agora na época de Natal, as vendas não aumentam, as empresas não contratam funcionários com base na Lei 6.019 de 74. Este contrário tem que ser necessariamente escrito para a sua validade. E tem que estar presente nesse contrato quem? A empresa interposta, a empresa de trabalho temporário. Eu, enquanto empregadora, não posso contratar um trabalhador temporário sem a presença da empresa interposta. Gente, quando a gente fala pela Lei 6.019 de 74, nós temos que lembrar do artigo 12 dessa lei, que assegura ao trabalhador temporário todos os direitos que os empregados da empresa da mesma categoria profissional. Ele terá de receber os mesmos direitos que os empregados que estão ali, já laborando, que mantêm o vínculo de emprego com a empresa tomadora de serviços. Contrato de trabalho temporário. Atenção para este contrato. Vamos falar um pouquinho de alteração contratual. Quando a gente fala em alteração contratual, a gente tem que olhar para quem? Tem que olhar para o artigo 468 da CLT. O artigo 468 da CLT
fala a respeito das alterações. Menciona que, em regra, as alterações são vedadas. Só será possível alterar o contrato de trabalho quando essa alteração não resultar em prejuízos diretos ou indiretos ao empregado, ou ainda tem que ter a sua anuência. Então, a alteração, nós necessitamos da anuência do empregado, mas essa alteração não pode resultar em quê? Não pode resultar em prejuízos ao empregado. Gente, o empregado consentiu, resultou o prejuízo? Alteração ilícita. Alteração ilícita do contrato de trabalho. Atenção para o parágrafo único do artigo 468 da CLT. Ele trata da hipótese de reversão, que é quando? Quando o empregado exerce um cargo de confiança e é revertido à sua função original. Essa reversão, esse retorno ao cargo anteriormente exercido, não é considerada como alteração unilateral do contrato de trabalho. Por quê? Porque o empregador detém o poder de controle e direção dos serviços, podendo destituir o empregado a qualquer tempo do cargo de confiança, se não mais lhe convir. Porém, a reversão, além do parágrafo único do artigo 468, nós temos que abrir uma súmula do TST, súmula 372 do TST. Se a pessoa ficou por 10 anos ou mais exercendo a função de confianças, o seu empregador pode lhe reverter para o seu cargo anteriormente exercido, mas não pode o quê? Não pode retirar o adicional de gratificação por função. Não pode, por conta do princípio da estabilidade financeira. Nós mencionamos no começo da nossa revisão que o empregador detém o poder, que o empregador dirige de forma pessoal a prestação de serviços. Por conta disso, o empregador detém um poderzinho chamado de ius variandi. Ius variandi. O que acontece nesse poder que é conferido ao empregador? Ele pode realizar alterações unilaterais do contrato. E uma das alterações unilaterais que o empregador mais gosta é do artigo 469 da CLT. Artigo 469. Os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 469 tratam a respeito das alterações unilaterais, que é a hipótese de transferência do empregado. O caput do artigo 69 menciona que a transferência do empregado só será verificada quando ocorrer a alteração no seu domicílio. Alterou o domicílio, transferência do empregado. Em regra, as transferências seguem a ordem do artigo 468, devem ser bilaterais. Porém, os parágrafos 1º, 2º e 3º trazem as exceções, trazem as hipóteses de alteração unilateral por transferência. Desse modo, o parágrafo 1º traz qual hipótese de transferência? Quando o empregado exerce função de confiança, quando há estipulação implícita ou explícita no contrato de trabalho do empregado. Estas são as primeiras hipóteses do parágrafo 1º do artigo 469 da CLT. Exercente de cargo de confiança, estipulação implícita ou explícita no contrato de trabalho. Nesse caso, a súmula 43 menciona que não basta que ele exerça a função de confiança, não basta que tenha estipulação implícita ou explícita. Tem que ter o quê? Tem que ter comprovação da real necessidade de serviço para que seja verificada a alteração. Parágrafo 2º trata da hipótese de transferência por quê? Por extinção do estabelecimento. Extinguir o estabelecimento da empresa aqui em Curitiba, só tem um lá em Maringá. Transfiro os meus empregados para Maringá. Isso é considerado como uma alteração unilateral ilícita? Não. Posso realizar, porque eu, enquanto empregador, estou querendo o quê? Estou querendo a manutenção do contrato de trabalho. Quero continuar o contrato de trabalho com meus empregados. Parágrafo 3º. É a hipótese de transferência por real necessidade de serviço. Quando comprovada a real necessidade de serviço, qualquer empregado pode ser transferido de forma provisória, sendo devido adicional de 25% sobre o salário que o empregado recebia na sua localidade de origem.
O adicional de transferência, pessoal, de 25% também é devido na hipótese do parágrafo 1º. Mas quando? Quando a transferência for provisória. Transferência provisória deve-se o adicional de 25%. Vamos falar sobre as garantias de emprego. Dirigente sindical. Dirigente sindical tem estabilidade de emprego? Tem. Quando que inicia a garantia provisória? Do registro da candidatura até um ano após o final do seu mandato. Do registro dessa candidatura até um ano após o final do seu mandato, o dirigente sindical não pode ser mandado embora. Gente, quando a gente fala do registro, nós temos que olhar para a súmula 369 do TST. Súmula 369 do TST. Ela fala que para a efetivação dessa estabilidade, o sindicato precisa comunicar o empregador no prazo de 24 horas do registro da eleição e da posse do candidato a cargo de dirigente sindical. Além mais, a garantia confere-se tanto ao dirigente titular quanto ao dirigente suplente, limitado ao número de quanto, pessoal? Limitado ao número de 7 titulares e 7 suplentes. Ainda sobre a garantia, tem garantia membro do Conselho Fiscal? Não tem garantia membro do Conselho Fiscal. Tem garantia delegado sindical? Não tem garantia de emprego delegado sindical. Súmula 443 do TST fala a respeito de quem? Fala a respeito do portador de HIV. O empregado que é portador do HIV não pode ser mandado embora de forma discriminatória em razão da sua doença grave. Não pode. O prazo dessa estabilidade? Não tem. Próximo, para a gente terminar a garantia de emprego, CIPA e CCP. A CIPA é quando? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Quando na empresa tiver mais de 20 funcionários, nós teremos que ter instituído a CIPA, que terá composição paritária. Composição paritária igual a quem? Igual a CCP, que tem a Comissão de Conciliação Prévia, também tem composição paritária. Mas, nesse caso, a garantia de emprego é conferida para quem? É conferida para os representantes eleitos, aqueles que irão representar os empregados. A CIPA, a garantia de emprego, é do registro da candidatura até um ano após o final do seu mandato. A CCP, a legislação é silente, não menciona nada a respeito do início da candidatura, mas aponta apenas o final, até um ano após o final do seu mandato. Neste ponto, do início do registro da candidatura, a doutrina e a jurisprudência são totalmente divergentes. Não tem um consenso comum. Por isso que na prova o examinador vai cobrar o quê? Até um ano após o final do seu mandato. CCP. A CCP é uma conciliação. Você vai perante a CCP ali formalizar um acordo. O prazo, enquanto você submete a sua demanda à SUCP, vai ficar o quê? Suspenso. Pessoal, o prazo que a CCP tem para analisar a sua demanda e para marcar uma tentativa conciliatória é de quanto tempo? 10 dias. 10 dias para realizar a tentativa de conciliação. Se não for realizada dentro desse prazo, no último dia do prazo, a CCP vai lá e vai te fornecer um termo de conciliação frustrada. Termo de conciliação frustrada. Agora, para a gente finalizar, se teve acordo na CCP, nós teremos um termo de conciliação. Um termo de conciliação que é o quê? Título executivo extrajudicial e tem eficácia liberatória geral, salvo quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Ok, pessoal? Finalizamos, chegamos ao fim dessa tão rápida revisão aqui. Desejo a todos aqui presentes, desejo a todos vocês do online uma boa prova. Fiquem com Deus, fiquem calmos, tranquilos. Estaremos toda a equipe do Aprova em pensamentos positivos a todos, cada um de vocês. Esperamos vocês na segunda fase, óbvio, de Direito do Trabalho. Pessoal, um beijo em cada um de vocês, um abraço e uma boa
prova, uma boa primeira fase e até a nossa segunda fase, pessoal. Tchau, tchau, gente!